Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é do Leão e hoje eu vou fazer um vídeo na realidade no qual eu tinha comentado há alguns dias, né, logo depois da minha segunda dose da vacina, né, logo depois que eu fui imunizado, e coisas sobre a pandemia, vacina, algumas coisas que são pertinentes à minha vida também, né, porque não posso deixar de comentar, porque sempre coisas me acontecem e a gente está no meio dessa confusão toda, dessa caos que a gente está vivendo sobre a pandemia. Mas antes de mais nada eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu joinha, comentário embaixo, que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Bem, eu quero começar na verdade falando que eu quero seriamente falar sobre isso porque dentro dessa pandemia, no meio dessa pandemia eu acabei perdendo um irmão, né, por conta do Covid, e isso me deixa realmente muito triste. Eu estou muito triste até hoje, é muito recente e como eu já falei para vocês antes, meu irmão ter falecido por conta agora do Covid há uns 3, 4 meses. Outro irmão meu tinha falecido também de outro problema bem sério há uns 2 anos atrás e sabe, essas coisas vêm acontecendo assim. Foram pessoas novas que faleceram por conta de coisas tão, sabe, drásticas, e isso me deixa realmente muito triste e me vejo na obrigação de comentar sobre essas questões por conta do que eu vejo, do que a gente vê no nosso cotidiano, né? E a gente está vivendo uma iminência de uns problemas tão sérios e as pessoas, né, todas elas, né, as pessoas aqui da população, o governo, e a gente vê problemas sendo gerados por conta de irresponsabilidades e falta de compreensão, né, falta de zelo com o próximo, e essas coisas acho que deveriam ser não deveriam ser assim na realidade, né? Acho que as pessoas é tão compreensivo tudo que está havendo, né? São mais de 500 mil de pessoas que morreram, né? Quantos milhões de pessoas estão morrendo no mundo inteiro por conta de uma doença de um problema, de um vírus que começou lá do outro lado do mundo, como eu já falei em outros momentos aqui, né? Por irresponsabilidade do ser humano, né? Essas coisas são meramente responsabilidade do ser humano. Né? O ser humano ele acaba agredindo o meio, e o meio, né, de uma forma ou de outra revida dessa forma aí. E eu fico, né, realmente muito triste e, como eu falei, me sinto na obrigação de falar sobre essas questões, sim, né, porque há pouco tempo agora eu fui vacinar, né, e fui vacinar na minha faculdade aqui próximo de onde eu moro, né, peguei o metrô, fui lá e tal, e enfim, eu acabei indo vacinar lá e peguei uma fila imensa e inclusive acabou não sendo lá, né, que lá seria só a primeira dose. Existia na verdade uma informação equivocada na internet, enfim, mas isso não foi problema algum. O problema maior é que a gente vê na verdade a falta de preparo, né, das pessoas também. Inclusive, por exemplo, em primeira instância eu já fui lá, né, e eu já fui atendido por uma pessoa que eu teria que pegar fila e tudo mais, mas a pessoa não ficou atenta que já era a segunda dose, que lá não tinha segunda dose, e sabe, se tivesse me informado corretamente eu teria me dirigido para outro local, não precisava pegar aquela fila toda, pegava a fila em outro local, enfim, né, mas equívocos à parte, acabei sendo vacinado e super tranquilo, sem problema algum. Acho que só precisa na verdade de um pouco mais de informação, né? E inclusive eu vi uma problemática muito séria. Tudo bem que estava um sol imenso lá, né? Salvador é um calor insuportável mesmo nos dias nublados. Aqui né, as pessoas se queimam facilmente, como eu, que sou uma pessoa branca e tudo mais. E no meio da fila existia aglomeração. Eu fico pasmo com essa questão, porque a responsabilidade começa das pessoas, né? E a gente, quando fala, ainda as pessoas acham ruins, né, e tudo mais. Elas não gostam de ser, na verdade, corrigidas, vamos dizer assim, né? Mas enfim, eu não estou para corrigir ninguém, eu simplesmente dito as minhas opiniões, e quem quiser que reflita sobre, eu assisto ou não escute, ou sim, né, ou reflita sobre as coisas que às vezes eu comento, mas eu acho uma responsabilidade muito séria das pessoas. Então, como é que as pessoas, na verdade, cobram tanto do governo se as pessoas não agem, na verdade, pelo menos, sabe, das formas que a gente necessita no momento, né? Que não são normas, só são precauções. A gente precisa disso para se manter bem, para que a gente mantenha as próximas pessoas bem também, né? Por exemplo, eu sempre me mantive mais recluso nesse meio da pandemia e tudo mais, para eu não ser infectado e não infectar as pessoas. Isso era coisas que eu fazia, assim, não somente pensando em mim, mas pensando
no contexto geral, né? Absolutamente, inclusive das pessoas que eu convivo, né? Que não estou convivendo com ninguém nesse momento, né? A pandemia está aí há mais de 2 anos aí, né? Uns 2 anos mais ou menos. E tem esse tempo que que eu não convivo com muita gente nesse meio termo, né? E aí eu fico, sabe, muito triste em ver a população cobrando tantas questões sem ter, na verdade, a responsabilidade de fazer o correto para poder se manter bem e manter os próximos bem também. Tudo bem que todo mundo tem que sair para trabalhar e etc e tudo mais, a gente pode minimizar ao máximo todos os problemas se a gente quiser. A pandemia basta a gente usar máscara e manter esse distanciamento, né? É assim que a gente consegue, na verdade, evitar os maiores problemas dos quais a gente está vivendo e cobrar vacina, né? Porque a gente só tem agora no momento pouco mais de 20% da população vacinada e temos novas cepas aí, tem na verdade a variante Delta que vai começar a ser predominante nesse cenário que a gente está vivendo, né? E na verdade é uma das variantes, acredito que sejam uma das piores no momento, né? Porque elas o nível de proliferação é bem maior, né? O nível de infecção é maior, ela tem umas diferenças, na verdade, das anteriores, né? Mas isso na realidade é meio que óbvio também, né? Por exemplo, se o vírus ele está encontrando brechas para poder se desenvolver e permanecer, ele vai fazer. Isso é uma característica dos vírus. Então a gente precisa imunizar o quanto antes. Era o que eu tinha dito lá no ano passado, sei lá, há bastante tempo, que a gente precisa ter quanto mais pessoas vacinadas o mais rápido possível, né? Então o presidente na verdade já falou, o governo já falou que iria imunizar toda a população, 70% da população, sei lá, até o final do ano, né? Que eu acredito que não deva acontecer isso, né? Mas eu espero que aconteça bem antes. A gente necessita disso, porque inclusive existem países agora aí, que eu acho que não me lembro o nome, que já tem 70% da população vacinada e já está com a variante Delta meio que predominando no país, e o governo está na verdade recuando, né, sobre essa questão da flexibilidade de abrir todos os locais e tudo mais. Eles já estão recuando essa questão porque a coisa está bem séria, né? Então a gente precisa ter mais seriedade no que a gente está vivendo, porque senão a gente vai começar a fechar tudo de novo, as pessoas vão passar mais necessidades, vão ter lojas fechadas e enfim, né, vai acontecer as coisas, vai começar a acontecer as coisas novamente. E a gente não está livre ainda dessa questão do Covid, então a gente precisa estar muito atento. E eu fiquei chocado nessa questão toda sobre isso tudo, porque me aconteceram algumas outras coisas que eu preciso inclusive comentar aqui, que foram meados de 2019, né? Essas foram coisas pertinentes a mim, e eu fiquei muito preocupado com tudo o que aconteceu sobre essa questão da pandemia e tudo mais, e coisas que me aconteceram também, né, na minha vida particular, né? Em meados de 2019, lá para outubro de 2019, antes de eu vir para cá, para Salvador, na realidade me aconteceu um fato bem parecido com as coisas da pandemia, né? Em 2019 eu nunca fui de aglomeração, nunca tive muito contato com muita gente, eu sempre fui uma pessoa na qual essa a minha vida mais ou menos assim. Eu não é muito diferente do que era antes da pandemia, não. Quando não tinha pandemia eu saía mais, eu me divertia mais, eu procurava fazer outras coisas, porque eu sempre trabalhei em casa, sempre fui home office e etc. Sempre vim lá algum tempo, uns 5 anos ou mais. Depois que me aconteceram algumas coisas, eu comecei a permanecer mais em casa, fazendo meus trabalhos em casa e etc. E, né, na realidade, essa questão toda, como eu estou falando para vocês, que no final de 2019 me aconteceu, foi algo bem parecido realmente com as coisas da pandemia, né? Houve uma comemoração em outubro de 2019, não quero ser específico aqui e tudo mais. Me fizeram surpresa, algumas pessoas e tal, levaram um bolo para mim e tal, presente, etc. E foram poucas pessoas, 5, 6 pessoas eu acho, criança, minha filha, enfim. E me levaram um bolo, eu comi esse bolo, comemos o bolo lá e tal. E depois de uns 2 dias depois, mais ou menos, eu comecei a sentir todos esses sintomas dos quais a gente está vendo na mídia aí sobre o Covid, né? Falta de ar, eu comecei a ficar
ofegante, acordava de madrugada meio que com falta de ar. Eu não entendia o que estava acontecendo. Achei que fosse uma gripe, algum, sabe, sei lá, algum espasmo qualquer, alguma coisa, nada que fosse grave. E não foi, na verdade, né? E meio que senti essa questão. Depois eu comecei a sentir, sabe, meio que uma tontura, assim, uma náusea, né? Uma dor de cabeça leve, assim. Eu perdi o paladar, e isso já em outubro de 2019. Né? Nesse contexto todo, eu fazia compras da China sempre, né? Sempre eu fazia alguma compras da China e sempre chegava coisas da China lá em casa. Né, as embalagens, não tinha aquela precaução de estar limpando a embalagem. A gente abria a embalagem, usava e limpava no máximo o produto, né, mas o resto a gente não tinha, porque a gente não tinha, eu não tinha ciência do que estava acontecendo, na verdade, sobre essa questão. E ainda ninguém no Brasil, nem o governo, nem ninguém estava sabendo dessa questão, nem no mundo, acho que nem na China estavam sabendo dessa questão da pandemia, né? E essas coisas me aconteceram nessa época. E eu fiquei meio chocado, passou e tudo bem, eu não dei importância, não procurei na verdade, hospital, né, não procurei médico algum para saber, porque eu achei que fosse, na verdade, coisas bem simples, né. Então, pessoas, eu tive que interromper porque eu estava preparando meu almoço, mas enfim, na época eu não procurei profissional nenhum, médico nenhum, para poder ver o que estava acontecendo, porque eu achei que fosse uma gripe, uma virose qualquer coisa bem mínima assim, que não fosse agravar a minha vida, e eu continuei. Né? Depois, lá para novembro, né, depois desse acontecimento, lá para novembro, eu senti uma vertigem ou outra, né? Fiquei ali, uma náusea e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer uns exames para ver o que está acontecendo. Aproveitar o final de ano, vou para a capital, passear um pouco, me divertir um pouco. Depois eu queria voltar, né? Dar continuidade a um projeto meu também que eu tinha pensado que iria fazer lá pela região. Mas enfim, acabou vindo a pandemia, não deu certo. E eu acabei que vindo para a capital fazer esses exames, né? Esperei o final do ano, passou, fiz algumas coisas, fiz alguns vídeos, então, saí um pouco, me descontraí também, porque eu estava muito enclausurado. Em 2019, por denominação minha, né? Que eu tinha perdido meu irmão, foi 2018, 2019. E 2019 eu sei que eu fiquei enclausurado o ano todo, assim, meio que fazendo minhas coisas, meio triste e tudo mais. Né, meu irmão tinha falecido bem novo também, né? E fora que eu perdi outro meu irmão, que eu já falei pra vocês aqui, pelo Covid há pouco mais de 3 meses. Mas 2019 eu fiquei bem clausurado por denominação minha mesmo, que eu queria estar fazendo minhas coisas, queria estar estudando mais um pouco. E aí me aconteceu isso e eu vim pra cá, né? Aí eu tava tentando me divertir, tentando sair um pouco também no final do ano. E veio a pandemia, né? Eu fui fazer exames, aí eu esperei, na verdade, a pandemia, né, a primeira onda meio que passar para poder fazer exames, porque eu não queria estar frequentando clínicas, esses lugares insalubres e tudo mais. E já não estava saindo também, né? Então eu também acabei, né? Falei, vou ficar para não me contrair com essa doença, com esse vírus. E fiquei esperando, aí depois consegui fazer os exames, fiz alguns exames, fiz teste para Covid. Deu nada, né? Deu negativo, passou-se o ano e tal, 2021, para abril, foi aquele relato no qual eu falei para vocês que me aconteceu, né, no início desse ano aí, mais ou menos, onde eu comi um hambúrguer que não sei o que tinha, bebi água que não era água, eu sei que um monte de coisa me aconteceu, eu sei que foi bem proposital, e aí eu fiquei um mês muito mal assim. E aí eu só saía para fazer compra e depois tá tranquilo, né? Aí depois eu falei, vou fazer exame, aí veio a segunda onda, esperei essa segunda onda dar uma baixada e pô, fiz alguns exames, né? Fui a alguns profissionais e tal. Inclusive, eu relatar que fui mal atendido em alguns lugares que, nossa, eu acho uma coisa terrível, sabe? Você ser mal atendido, pelo menos, né? Nesse segmento assim que precisa ser realmente bem atendido, né, que é a saúde e tudo mais, particular inclusive, né, enfim, e a gente às vezes é mal atendido, e teve profissionais que fizeram coisas que eu fiquei abismado, assim, profissional me relatando coisas que não tinha nada a ver comigo, né, eu falo explicando uma coisa e colocando outra, eu falei, não, peraí, não é por aí. Teve um último exame que eu fiz, logo depois eu fiz o teste do Covid, inclusive,
né, que alguns deles, alguns deles não, todos os profissionais que eu fui atendido aqui não queriam, na verdade, fazer o requerimento de solicitação para fazer o teste de Covid, porque clinicamente eles não achavam que não queria fazer e não iam fazer, acabou, né? E eu sempre solicitando e com a solicitação plausível, né? Inclusive, porque com a comorbidade que eu tenho e com a indicativa, onde eu frequentava alguns locais que eram aglomerados às vezes, né? Porque aqui as pessoas não respeitam, em vários lugares as pessoas não respeitam o distanciamento, e locais insalubres como clínica e tal, porque mesmo que uma vez ou outra você está suscetível a se contaminar pelo Covid, absolutamente, e aí eu solicitava para essa questão para ter certeza se eu estava contaminado ou não, se tinha alguma coisa a ver, estava averiguando, se a gente estava averiguando o que estava acontecendo, o que eu estava explicando, o que me aconteceu lá no início do ano, tem que fazer testes e tal para ver o que está acontecendo, não tem outra possibilidade, só olhar e falar, não tem nada, ou tem alguma coisa, não é por aí. E é um problema, né? Porque se me acontecesse algo nesse meio tempo, isso seria caracterizado como negligência, absolutamente. Né? Absolutamente a coisa mais negligente que os profissionais fizeram foi isso, porque eu acabei tendo que fazer o teste para Covid, né? Eu tive que ligar para um parente meu que é médico e tal, e ele me fazia uma solicitação para poder fazer o teste para Covid, porque ninguém queria fazer, e eu estava com esses sintomas, né? E tal, e enfim. Né? Quer dizer, nesse período eu não estava mais com sintomas, estava fazendo exame para ver o que estava acontecendo, né? Mas eu sei que deveria ter feito. Eu acho que todo mundo tem que fazer teste para Covid, né? Porque uma parte da população contrai o Covid e nem sabe, né? Se imuniza naturalmente e nem sabe, e acaba contraindo para outra pessoa que não pode se contaminar. E eu sempre penso, além de mim, penso em outra pessoa. Então, se eu me contaminasse, eu poderia contaminar alguém, e se eu me contaminasse, eu teria que me precaver, teria que ficar em quarentena, eu teria que, sabe, fazer alguma coisa para poder, algum medicamento, não sei o que teria que ser feito para poder, na verdade, enfim, né, pegar as orientações corretas para poder proceder da forma correta. E enfim, aí eu consegui fazer o exame dessa forma. Eu pedi para solicitação por um parente, fiz o exame, e isso foi o mais assim escabroso, na verdade, do que me aconteceu. Eu não estava sentindo nada, não tinha problema nenhum, estava fazendo o exame para ver o que tinha acontecido no começo do ano, né, se tinha alguma coisa, se o teste do Covid foi só para ter assim, só para desencargo de consciência realmente, e testou, na verdade, eu como positivo quando veio o resultado. Né? Então é como eu estou falando, se acontecesse alguma coisa nesse meio tempo, onde um profissional não solicitou e eu estava com Covid e tivesse acontecido isso, que poderia, sei lá, ter tido alguma prevenção nesse tempo aí, com algum medicamento, entrar com alguma coisa se fosse necessário, se eu tivesse na necessidade de ter tido isso na época e tivesse acontecido alguma coisa, isso seria algo totalmente negligente. Né? Então, aí o mais cabroso realmente desse assunto todo é que eu não estava com sintoma algum. Eu fiz o teste do Covid e no outro dia eu já estava com calafrio e com febre. Fiquei 2 ou 3 dias assim, mais ou menos, né? E aí a moça falou, você tem que ir na clínica para pegar os procedimentos e tal. Eu falei, não, eu vou ser atendido pelo teleatendimento, pela telemedicina, na verdade, onde tem um canal que me atende aqui e tal, né? Eu tenho esse privilégio de alguém poder me atender pela internet. Em primeira instância, o primeiro atendimento foi assim, excepcional. Logo no outro atendimento foi, sabe, me atenderam de qualquer jeito e tal. Eu falei, cara, que coisa absurda. E parece tudo que é meio orquestrado para que aconteça assim, né? É tudo meio arquitetado para que as coisas aconteçam assim, e eu fico muito chocado com isso, porque cara, eu não sei por que essas coisas ainda me acontecem e sempre me acontecem. No meio dessa coisa toda da gente, pandemia, esses problemas todos que estão acontecendo no planeta, né, na nossa sociedade, crise e tudo mais, problemas seríssimos, ainda tem esse problema meu, esses problemas que me acontecem, na verdade, no meio disso tudo, e isso sempre acaba piorando toda a situação, né? Então, eu fico realmente muito chocado com isso, inclusive porque eu fico apreensivo com tudo, né? Eu perdi meu irmão pelo Covid, o Covid já matou mais de 500 mil de pessoas, né? Tem uma nova cepa aí, tem países que já vacinou
Mais de 70% e o governo está recuando por conta dessa nova cepa que já é predominante no país. O Brasil só tem 20% da população, um pouco mais de 20% da população imunizada, diz que vai imunizar até o final do ano, mas já está vindo outra cepa, ou já está vindo, na verdade, outra variante aí, que é a variante Delta. Todo mundo sabe que ela, na verdade, tem ela é mais eficaz na proliferação, ela consegue, na verdade, ela é mais fácil de contaminar as pessoas, e é isso, e as pessoas não respeitam o distanciamento, né? E a gente já pode vir uma terceira onda aí, dependendo do que as pessoas fazem, que na verdade, como eu falei, as pessoas reclamam do governo, mas não fazem por onde. Então precisa realmente as pessoas entenderem que o distanciamento, máscara e tal, inclusive como eu quis, na verdade, falar isso agora, depois que eu me imunizei, porque não dá para confiar nessas coisas, não dá para confiar nas coisas que me acontecem, sabe, se eu tivesse falado antes, talvez me acontecessem coisas piores, não sei, né? Então eu quis comentar isso nesse momento, porque eu falei, vou aguardar, porque eu não sei o que essas pessoas podem fazer comigo. Inclusive teve em um dado momento onde eu estava infectado, um dia eu tive que sair para fazer compras de mercado, porque eu não tive opção. Não dava para comprar delivery e sabe, ter confiança nas coisas que estão acontecendo comigo. Então eu tive que obrigatoriamente ter que ir sabendo da maior responsabilidade que eu estava fazendo no momento, né, que colocando em vida outras pessoas, em risco a vida de outras pessoas, de contaminar outras pessoas que não podem ser contaminadas, né? Tem que sair de casa para poder fazer compra, delivery, porque não dá para confiar nas coisas que me acontecem, não dá. Então eu tive que fazer isso, não tive outra opção. E eu não sou assim. E inclusive eu não tenho necessidade alguma de estar falando isso, né? Eu não precisava falar isso, não precisava de forma alguma estar comentando isso. Se eu não comentasse, ninguém iria saber, né? Mas como eu estou comentando da minha responsabilidade, porque eu fico muito chocado com tudo que me acontece, porque eu não sou assim. Eu não almejo nada de ruim para ninguém. E jamais faço nada de mal para alguém. Mas essas coisas me acontecem assim sempre, 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 sempre. Então, isso é só um relato que, assim, não dando ênfase, a gente precisa dar ênfase, na verdade, no que está acontecendo, tá? Porque a pandemia está aí, tem uma nova cepa, a gente tem poucas pessoas vacinadas, a gente precisa vacinar muita gente. Então, a imunização da vacina só se dá quando tiver muita gente vacinada, né? E essa nova cepa está vindo aí, e assim, se não vacinar todo mundo, vai vir essa cepa, vai vir variante, vai vir outra variante mais forte, e assim, a tendência do vírus é ele se multar desse jeito aí, né? Então a mutação do vírus é dessa forma, né? Então ele sempre vai querer se proliferar e sempre vai arrumar um jeito de se proliferar, até que a gente consiga, né, um nível de imunização mundial com vacinas e com esses procedimentos dos quais a gente já sabe de corriqueiramente aí. E tem coisas que me acontecem aí há bastante tempo, né? Inclusive com as coisas as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, as coisas que eu opino e tal, tudo que eu venho relatando e tudo mais. Agora esse bando de gente que meio que burla a minha vida, que quer boicotar as coisas que eu faço e tal e tudo mais. Agora eles querem eles querem fazer com que o que eu falei, o que eu tinha feito e tal, é meramente mentira, né? Para eles agora tudo que eu fazia é mentira. Por exemplo, se eu falava que eu andava de bicicleta, que eu corria, que eu fazia alguma coisa, que não sei o que, para eles é mentira, e enfim. Eles querem fazer com que as pessoas acreditem nisso. Então isso não adianta muito, né? Porque as pessoas conseguem ver, na verdade, a veracidade das coisas. Então não adianta mentir sobre algo que é, né? Não adianta você mentir sobre algo que eu faça, porque a maioria das pessoas veem o que eu faço, né? Apesar de eu não ser uma pessoa pública, né? Mas em certos locais onde eu vivo, algumas pessoas me conhecem de algum jeito, né? Pela minha personalidade, pela pessoa que eu sou e tal. Talvez eu seja uma pessoa na qual que reclama, que opina, que reivindica, e assim, e aqui na verdade as pessoas não têm muito costume com isso, pelo menos é o que eu vejo, né? Pelo menos é o que eu vejo acontecendo por aqui. Então a OMS inclusive já relatou que não sabe quando que a pandemia vai acabar,
Eles não têm ideia de quando que a pandemia vai acabar, eles não têm ideia de quando as coisas irão melhorar, então eles não sabem, né? Acabaram de afirmar isso essa semana. E o que a gente precisa fazer é as precauções possíveis de manter distanciamento e etc e tal, e cobrar vacina, que a população precisa quanto antes. Inclusive tem relatos de pessoas aí que não vacinaram, que inclusive 95% das pessoas que morreram nos Estados Unidos foram pessoas não vacinadas. Então as pessoas vacinadas elas conseguem ter um nível aí de segurança, né, por conta da própria vacina, né, da própria tecnologia que foi investida para poder desenvolver as vacinas. Então algumas vacinas têm um nível de eficácia de 60%, outras têm 80%, outras têm 90%, né? Então essa porcentagem é mais ou menos a importância. A importância dessa porcentagem é para que você não fique hospitalizado por conta desse problema, né? Não significa que você não vá contrair o Covid. Então, se você não contrair o Covid, bem melhor, né? Tente ao máximo não contrair o Covid. Eu contraí o Covid e fiquei chocado com isso. É uma sensação péssima, é uma sensação horrível. Parece que tudo fica diferente, o negócio fica esquisito, sabe? Um calafrio, um negócio horrível. É um negócio... É medonho, é um negócio muito, sabe, parece nada a ver com o que eu já tinha sentido de algum sintoma de alguma coisa, sabe, é muito ruim. Então tem as crianças que a gente precisa proteger, porque à medida que vai vacinando as pessoas mais velhas, a tendência do vírus é se proliferar, e quando a gente estiver vacinada, o vírus vai tentar se proliferar para as pessoas mais novas, e assim, obviamente, né, que funciona assim, eu acho que deve funcionar assim. E então a gente precisa proteger as pessoas mais novas, precisa imunizar todo mundo, tem que sair imunizando todo mundo. Então assim, é o que a gente precisa fazer no momento. Então esse é o meu relato de coisas que vem me acontecendo, que eu estou relacionando meio com a pandemia. E sobre a pandemia é precaução, sabe, gente? Precaução, muita precaução. E distanciamento, respeito, né? Quando você respeita o próximo, você se cuida. E quando você se cuida, você respeita o próximo. Então, é bem por aí. Então, pessoas, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.